Fala galera, estão abertas as inscrições para a próxima turma do meu curso de Clean Code e Clean Architecture. E esse é um projeto muito especial porque já fazem 4 anos que eu venho realizando essas turmas e já foram milhares de alunos e a gente está na turma 17 agora, né? E é um curso onde eu falo sobre Clean Code, Refactoring e Test Driven Development, e eu falo desse assunto já há quase 15 anos. E aí eu notei que quando a gente aborda esse tipo de assunto, principalmente em livros como o livro de Clean Code, livros como Implementation Pattern, Working Effectively with Legacy Code, do Michael Fetters, o próprio livro de Refactoring, que traz muitas técnicas, eu acho que a gente ficava muito limitado na escrita de código em si. Ou seja, a gente acabava melhorando o nome das variáveis que a gente utilizava, melhorando os condicionais que a gente escrevia, né? O acúmulo de ifs, de elses, substituía números mágicos por constantes, então fazia uma série de coisas que impactavam esse código positivamente. Só que a gente precisava ir além disso, porque conforme você vai extraindo métodos, você vai reduzindo o tamanho do método, só que você ganha um problema que é: para onde eu movo essa responsabilidade? Então, vamos supor que a gente tivesse lá, sei lá, uma query no meio de uma regra de negócio. Eu identifiquei isso, eu extraí um método que faz com que eu obtenha esses dados do banco e aí eu chego num ponto, e aí, para onde é que eu movo isso? Será que isso deve ficar na mesma classe? Vai para outra classe? Que classe é essa? Que padrão é esse? É um repository? É um DAO? Entendeu? Eu inverto dependência? Eu não inverto dependência? Então, você começa a entrar no design, que é justamente essa distribuição de responsabilidades. E aí, entra assuntos como orientação a objeto, arquitetura hexagonal, Clean Architecture, Domain Driven Design, Solid Principles, os próprios Design Patterns, né? E aí esse assunto, ele complementa o assunto anterior, fazendo com que a gente entenda quais são as estratégias de design que eu posso seguir, lembrando que não tem necessariamente uma melhor que a outra. Elas não são melhores nem piores. Elas simplesmente te trazem vantagens e desvantagens. Então, o conteúdo do curso ele é muito encadeado dessa forma, né? Eu estou aqui no site. Então, na primeira aula, a gente aborda muito sobre Clean Code, sobre Refactoring, sobre testes, né? A gente usa TDD o curso inteiro. Então, um curso que, acima de tudo, vai te mostrar como usar não só o Test Driven Development, mas a importância da automação de teste no teu dia a dia. Na aula 2, a gente já entra em hexagonal, já começando a entender como eu faço para me tornar independente dos drivers. Pensa em drivers como controller HTTP, que faz com que você abra uma API, filas, os próprios testes, CLIs, o front-end, né? E também a independência de runtime devices, que são os recursos, como o banco de dados, o file system, uma API que você faça uma integração, porque isso, no fim das contas, vai acabar te trazendo muita testabilidade, né? Bom, além disso, a gente vê alguns padrões já aqui na aula 2, como o gateway, fundamental para que a gente acesse sistemas externos, né? O adapter também, para que a gente possa implementar os adaptadores das portas que a gente vem a definir em ports and adapters. Aqui a gente consegue mostrar também muitos test patterns, stub, spy, mock, fake, que são padrões muito importantes para que a gente teste sistemas que têm acoplamento com determinadas dependências que em tempo de execução podem ser que te tragam problemas de performance, de segurança. Então eu não posso rodar um teste automatizado que emite uma nota fiscal. Eu teria um problema porque eu depois teria que sair cancelando essas notas. Ou processar uma transação de cartão de crédito que eu teria que se tornar depois e tem custo. Então esses padrões vão nos ajudar muito, né? Na aula 3, eu entro em Clean Architecture e a gente começa a entender mais sobre principalmente o Domain Model. Então aqui é uma transição, né, de um design que ainda não está muito bem definido, porque sim, a gente separou responsabilidades, mas eu ainda não tenho uma linha de raciocínio tão clara de como eu vou organizar a lógica de negócio. Isso vem desse livro, ó, do Patterns of Enterprise Application Architecture, e são duas linhas que eu até já falei em algumas lives aqui no canal mesmo, né, que é a diferença de Transaction Script para Domain Model. Então até aqui a gente possivelmente vai mostrar com Transaction Script,
entrou em CleanArch, passou a adotar Domain Model, assim como no Domain Driven Design. Então a gente passa a entender o que são essas camadas de entities, de use cases, de interface adapters, de frameworks and drivers e principalmente o composition root, que é o main, que faz com que eu configure todo esse grafo de dependências que eu vou usar daí para frente no projeto. Com isso, a gente aborda padrões como o DTO, que é fundamental para que eu tenha entrada e saída de use case, desacoplado de entidade, desacoplado de tabela de banco, que muitas vezes as pessoas acabam expondo operações de persistência na aplicação, o que acaba sendo um problema, porque aí você delega essa regra de negócio para o cliente. Então, muitas vezes o front-end está fazendo orquestração de API e de back-end, mas absorvendo o comportamento que deveria estar isolado dentro da camada de aplicação do back-end, né? E aí, seguindo em frente, o CleanArch, ele, na minha visão, é insuficiente para que a gente possa definir uma boa camada de domínio, um bom domain model. Então, aí o Domain Driven Design no nível tático, ele vai ser fundamental, porque ele vai fazer com que a gente consiga, principalmente, definir os diferentes objetos de domínio, como aggregates, value objects, entities, domain services, essa extensão também para o mecanismo de persistência, que são os repositories. Então, é como se a gente encaixasse o Domain Driven Design dentro do Clean Architecture, Domain Driven Design no nível tático. E aí, a gente vai amadurecer mais padrões. Em todo o curso eu falo de vários padrões de projeto, do state, do strategy, do factory, né? Na aula 5, a gente já vai falar de não só de microservices, mas da modelagem estratégica, que visa pegar um domínio, uma área de conhecimento, né? Empresas como o Mercado Livre, a área de conhecimento é vendas online. Quais são os subdomínios que eu tenho dentro disso? E é fundamental identificar para que eu possa criar bounded contexts que vão virar esses microservices. Eu tenho uma área de catálogo de produtos. Eu tenho uma outra área que são as vendas propriamente ditas, controle de estoque, integração com gateways de pagamento, toda a parte de logística. Já começando a entender como é que você desdobra um domínio em partes menores e como que isso vira bounded context, que é propriamente a code base que vai dar origem, muitas vezes, a microservices. Não necessariamente, porque tem outras questões de isolamento que são fundamentais no microservice, mas são bases de código diferentes, o que é muito importante para que você crie uma barreira física que impede aquele fenômeno chamado de Big Both Mud, que é quando os conceitos se misturam demais, né? Com isso, a gente vai começar a estudar também padrões de integração, Shared Kernel, Customer Supplier, Open Host, Published Language, Anti-Corruption Layer. E aí a gente começa a entrar em Solid Principles, já para trazer coisas que a gente vem vendo nas aulas anteriores. Então, a gente vai ressaltar o que é o Single Responsibility, o que é o Open Closed, o que é o Dependency Inversion Principle. Eu vou demonstrar a diferença entre Dependency Injection e Dependency Inversion, são coisas diferentes, né? Vamos criar uma biblioteca para fazer essa injeção de dependência usando annotations, fica bem legal. E aí, na aula 6, como a gente separa esses microservices, eu preciso ter resiliência entre eles. E aí, essa integração, preferencialmente, se dá de maneira assíncrona. E aí, orientada a eventos. Então, a gente, nessa aula, fala muito sobre Event Driven Architecture, falo do padrão Mediator, falo do padrão Observer, falo de filas, né? Falo de Domain Events. E também abordo mais Solid Principles. A gente vai falar do Interface Aggregation, do Liskov Substitution, complementando o assunto de Solid. Nas duas últimas aulas, então, eu vou falar de CQRS, porque é fundamental uma vez que eu adote um Domain Model, que é muito legal quando eu tenho regras de negócio complexas, então eu estou com o propósito de mutação, só que isso é burocrático para as consultas. Então, a gente vê como fazer essa segregação, tendo dois modelos diferentes, né? Além disso, a gente também constrói uma anti-corruption layer. A gente cria um ORM próprio para mostrar como funciona junto com o padrão repository, que é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Falo, então, CQRS, CQS, a gente mostra alguns padrões de microservices, como API Composition, Saga, outros padrões como Decorator, Command Handler, e eu finalizo com front-end, mostrando que no front-end a gente também pode usar Test-Driven Development e adotar muitas coisas que a gente viu no design, né, dentro de Clean Architecture, também muitos design patterns. E aí a gente encerra o curso. Então, a proposta, pessoal, não é ter um curso de 200 horas que ninguém assiste.
é ter uma experiência de 2 meses que vai transformar a sua carreira definitivamente, porque são assuntos que têm 20, 30 anos, tá? Orientação a objeto é de 68. Esse livro aqui é de 2003. Você pega ali a obra do Alistair Cockburn também, é dos anos 2000. Domain Driven Design é dos anos 2000, 2003 mais ou menos, 2004. Design Patterns é de 95. Então, assim, são assuntos atemporais que vão te acompanhar por muito tempo. E aqui eu tento ao máximo valorizar o seu tempo entregando o conteúdo mais objetivo, mais prático possível, com o viés mais do dia a dia que você pode aplicar na sua empresa, tá? E aí, gente, é uma experiência que a gente vai passar e vai ser, encare como um ponto de partida. Porque a partir daqui, depois que você tiver esse conhecimento, você vai estar apto a ler esses livros todos com muito mais produtividade, com muito mais senso prático, ao contrário do que se você lesse talvez sem ter todo esse conhecimento, que às vezes a gente vai vendo página a página e nada faz sentido. Então você já vai sair com muitos cenários práticos, com muitas ideias práticas, com muita base, uma base muito sólida para que você possa subir os próximos degraus na tua carreira, tá? Além disso, bom, são milhares de alunos, tá? Eu tenho se aproxima já de 10 mil alunos nesse curso. Já está na turma 17, então cada turma que passa, como elas são ao vivo, eu reescrevo as aulas. Então, um ciclo de feedback muito constante, que vai sempre amadurecendo. E, além disso, eu trago de bônus outros 3 cursos que eu acho fundamentais para que você acompanhe. Um deles é o curso de Design Patterns, que é um curso que até vou te mostrar um pouco do código aqui, ó. Eu mostro cada um dos Design Patterns na prática e não com exemplos do tipo formas geométricas, animais, carros, que é muito comum nos livros, já que esses livros eles tentam ser didáticos, mas eles nos afastam da realidade. Então eu te mostro, por exemplo, vou falar de Chain of Responsibility. Eu mostro num cenário prático. Olha, eu tenho uma corrida aqui, corrida de Uber, e eu tenho que calcular tarifa em diferentes cenários, então eu criei aqui diversos handlers para diversos horários dessa tarifa, então com isso eu consigo te mostrar como fazer esse encadeamento, entende? Na prática. A gente fala do padrão Mediator, beleza. Então eu também vou ter aqui um use case, esse use case, cadê o use case? Eu acho que é o Save Grades, ou é o Calculate Average. Ó, salvo aqui num repository, né? Eu vou interagir aqui de forma prática, eu vou ter um outro método que faz a criação da fórmula, aí eu vou salvar, eu vou executar o outro use case, eu vou te mostrar, poxa, existiu aqui um acoplamento entre esses use cases, então como é que eu faço essa separação? Faço a mesma implementação do use case com o Mediator, e eu passo a publicar esse evento, eu tenho uma forma de fazer essa integração. Claro, o Mediator é em memória, né? Mas sem que eu acople os use cases, eu te mostro a implementação, a gente implementa do zero esse Mediator. E assim vai. Padrão, sei lá, vou pegar um padrão como Builder aqui. Eu vou construir aqui um flight ticket, tem muito parâmetro, tá muito burocrático. Eu criei um Builder para ser esse objeto que você popula, né? E assim vai, pessoal. Padrão Bridge, padrão Adapter. Eu falo sobre todos os padrões, Decorator, Flyweight. Eu falo sobre todos os padrões do Gang of Four e muitos também do Patterns of Enterprise Application Architecture, tá? Além disso, o nosso projeto prático, né? Ele passa pela criação de vários use cases, vários microservices. Dentro disso, usando o Domain Driven Design, a gente define esse domain model com vários objetos diferentes. Então, a gente aprende na prática a construir value objects, entities, domain services. A gente faz essa integração por meio de filas, cria APIs, cria muitos testes. Então, todos os testes que a gente cria, eles interagem com esses use cases, falam com o banco de dados, usam repositórios. Toda a parte de inversão de dependência faz com que a gente possa escolher qual é o gráfico que eu vou usar de dependências. Falei do main, a gente cria, vou pegar aqui deixa eu pegar esse main daqui, ó, por exemplo. Então eu configuro lá quem é o driver HTTP, quem é a conexão com o banco, quem é a implementação de repository, é em memória, é realmente no banco de dados, quem é o gateway. Como é que eu configuro esses use cases? Registro isso nos mecanismos de injeção de dependência. A gente vai ver tudo isso na prática. Qual que é o objetivo no fim das contas, tá, gente? Eu sempre mostro isso aqui para os alunos no final. A ideia é que a gente saia desse curso desenvolvendo um olhar
crítico e profissional em relação ao desenvolvimento de software. Esse é o principal ponto para que a gente tenha mais maturidade. Aprendendo a tomar decisões de design e arquitetura, sabendo colocar na balança vantagem e desvantagem. Não tem certo e errado. Isso faz com que a gente tire um pouco aquela aleatoriedade da decisão, aquela ideia de que a gente simplesmente vai lá, lê um tutorial, pega aquilo que algum autor escreveu e simplesmente traz para o nosso projeto do dia a dia, sem muitas vezes saber qual é o fundamento, saber qual é o impacto que isso vai ter no futuro. Então, assim a gente se torna mais maduro, mais profissional. Aprenda a usar técnicas de clean code, de refactoring, para tornar o código mais compreensível, mas não só isso. Domine design patterns, tanto do Gang of Four, quanto, né, do Patterns of Enterprise Application Architecture, para que você crie mais código, código mais desacoplado, mais manutenível. E aí, entendendo realmente como usar TDD, como usar os test patterns, stub, spy, mock, fake, entender que isso é necessário em muitos casos, não é problema usar esses padrões, né? Só que é um problema usar em excesso. Dominar, de fato, os princípios do design orientado a objeto, não somente usar uma linguagem de programação orientada a objeto, mas adotar um design orientado a objeto. Entender como aplicar Portion Adapters, que é hexagonal, CleanArch também DDD, na prática, no dia a dia. Entender os princípios de Event Driven e também de CQRS. Com isso, dominar também os Solid Principles, aprender a construir uma arquitetura orientada a eventos resiliente, escalável, entender que a escalabilidade e a resiliência não estão no microservice, e sim na forma como você divide a complexidade e realiza essa interação, isso é fundamental, para que no fim você saiba construir também um front-end com a mesma qualidade do back-end, adotando um design também mais desacoplado, mais testável, e que você se torne uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante no dia a dia, seja em entrevista de emprego, seja em reuniões técnicas no seu trabalho, para que você possa dar mais um passo na evolução da tua carreira, para que você possa buscar e fomentar um ambiente focado na qualidade, fazendo a diferença na tua equipe. Esse é o ponto fundamental. Eu dou aula sobre esse assunto, pessoal, há 15 anos. 15 anos. E meu objetivo sempre foi esse. Fazer a diferença. Ter código de mais qualidade. Fazer com que não exista tanta caotização nas equipes de desenvolvimento, que o código não seja tão ruim, que não tenha tanto defeito, que as empresas não percam tanto tempo com, muitas vezes, correção de coisas que já deveriam estar funcionando. E a automação de teste é fundamental nesse sentido. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link, né? Tem FAQ, tem todas as dúvidas respondidas. Eu mostro os exemplos em TypeScript, mas a maior parte dos alunos usa outras linguagens, usa Java, C#, Python, Go, PHP. Então, não tem limitação em relação à linguagem, porque a linguagem é só um condutor, é só uma forma como eu demonstro. Mas você poder usar qualquer linguagem, porque o curso não é sobre framework, não é sobre biblioteca, não é sobre ferramenta. É sobre conceitos de design e de arquitetura. As inscrições estão abertas para a próxima turma, tá? Que é a turma 17. Você está vendo esse vídeo muito depois, provavelmente ela vai estar encerrada, aí você deixa o seu nome e seu e-mail, que eu vou te avisar assim que eu abrir uma nova turma. É uma experiência ao vivo, tá, pessoal? Então a gente vai trabalhar juntos ao longo dessas 8 aulas. É uma espécie de curso mais mentoria, tá? Porque o principal é a experiência, não é o conteúdo. O principal é entender as transformações de código que eu faço. Eu faço live coding do início ao fim. Então, é a gente entender como tudo isso se aplica na prática, para que você ganhe essa base sólida e consiga, daqui para frente, conduzir seus próprios estudos, amadurecer muitas vezes por conta própria, mas saindo do zero. Então, se você tiver mais de 1, 2 anos de carreira, você já vai conseguir acompanhar. Claro, quanto mais, melhor. Quanto mais experiência você já teve, você já passou, mais correlações você vai fazer. Então, eu sempre recomendo que a pessoa tenha pelo menos uns 2 anos de experiência para que aproveite mais. Não que eu já não tenha tido alunos com 6 meses, com 1 ano, que aproveitaram muito bem. Não que eu já não tenha tido alunos com 20 anos que sofreram. Porque é um curso muito avançado. Então, assim, mais avançado que isso, só o seu dia a dia. Aí não cabe a mim trazer um negócio que seja inatingível, que seja muito complicado de explicar, porque eu tenho que ser didático também. Então, os exemplos que eu trago, eles estão no limiar da complexidade para que eu consiga transmitir com eficiência em uma aula. Agora, mais complexo que isso, só o seu dia a dia. Só a experiência profissional, só você participar de vários ambientes, interagir com várias pessoas. Muito do que eu mostro aqui são conclusões de 10 anos, às vezes, que eu tive no mesmo projeto.
aplicando essas técnicas, entendendo como elas fizeram a diferença na equipe, o que deu certo, o que deu errado, o que eu não faço mais, o que eu reforço e que sempre seja feito. Então, se você tem interesse, clica aqui no link da descrição. Se você tiver dúvida, aqui no site tem um link para o WhatsApp. Clica nele, me chama, a gente troca uma ideia. Mas vem comigo, porque sem dúvida vai ser uma experiência que vai transformar a sua carreira. A gente se vê lá.